Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre isomeria, começando esse assunto. E é um assunto que eu vou acabar revisando um pouquinho de funções orgânicas. Eu vou estar sempre falando de funções orgânicas e inclusive de classificação de cadeias carbônicas. Então isso é bom para quem não entendeu muito bem, é uma chance de rever. Moçada, o que é isomeria? Isomeria é um fenômeno que acontece quando eu tenho duas moléculas diferentes, mas eles têm a mesma fórmula molecular. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de átomos, os mesmos átomos, só que a forma que esses átomos estão ligados são diferentes. Então isso é isomeria. Para vocês entenderem, vamos dar um exemplo. Olha essas duas moléculas que vão aparecer, essa e essa. Essa molécula é um álcool, tem o H ligado a carbono. Essa é um éter, é o coque. Esse álcool é o etanol e esse éter é o metano, ok? Pessoal, se a gente contar os átomos das duas moléculas para descobrir qual é a fórmula molecular de ambas, nós vamos ver que é a mesma. Olha só, nesse álcool nós temos 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. E no éter, no metano, nós temos também 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. De forma que a fórmula molecular das duas moléculas é a mesma, C2H6O. Porém, são moléculas diferentes, que têm propriedades diferentes, reatividades diferentes, tudo diferente, estados físicos diferentes e por aí adiante. Então, moçada, isso é isomeria. Por isso que em química orgânica, a fórmula molecular não serve para muita coisa para a gente. Porque eu não consigo dizer qual composto é aquele. Eu posso montar uma infinidade de moléculas. Então, vamos ver quais são os tipos de isomeria, como elas se classificam. Vamos lá, moçada. Então, moçada, resumindo tudo isso que eu falei para vocês, o que são isômeros? São compostos que possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, exatamente os mesmos átomos, o mesmo número de átomos, porém possuem estruturas diferentes. Isso implica que eles são compostos diferentes, então eles possuem fórmulas estruturais diferentes, porém possuem o mesmo número de átomos na molécula, a mesma fórmula molecular. Como são moléculas diferentes, os isômeros possuem propriedades físicas e químicas totalmente diferentes. Os isômeros, eles se dividem em isômeros planos e isômeros espaciais. Na isomeria plana ou os isômeros planos, são moléculas cuja diferença podem ser explicadas ou visualizadas por fórmulas estruturais planas, que a gente consegue desenhar num plano bidimensional. E a espacial são moléculas cuja diferença só podem ser vistas por fórmulas estruturais espaciais, num plano tridimensional. Calma que eu vou explicar direitinho para vocês. Hoje nós veremos a isomeria plana. A gente deixa a isomeria espacial para uma próxima aula. Moçada, então existem 5 tipos de isomeria plana, das quais 4 são as mais importantes, que são as 4 primeiras que estão aparecendo para vocês. Vou explicar uma por uma. Então, quais são as mais importantes? Que isso você vai saber. Isomeria de função, de cadeia, posição e compensação, também chamada de metameria. Existe um quinto tipo, que é a tautomeria, que cai bem pouquinho, bem menos mesmo. Por isso eu pus menos importante, pensando em Enem vestibular. Claro, é um tipo de isomeria, tem a sua importância. Mas, pensando no seu Enem, para você gabaritar, dá enfoque para essas 4 primeiras. Isomeria de função, cadeia, posição e compensação. Moçada, já dou uma resumida para vocês. Isomeria de função ou isômeros de função são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas as funções orgânicas são diferentes. Isomeria de cadeia são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas existe diferença na classificação da cadeia carbônica. Isomeria de posição são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas há diferença na posição de algum elemento, que pode ser um radical, ramificação, uma ligação dupla ou tripla, ou ainda um átomo que representa um grupo funcional, uma função orgânica. Isomeria de compensação ou metameria é quando a posição do heteroátomo é diferente na cadeia. E a tautomeria deixa para falar daqui a pouquinho. Moçada, vamos começar. Primeiro, isomeria de função. O que são isômeros de função?
E uma coisa importante, atente-se que iso significa igual. Então, isômeros são moléculas que têm igual a fórmula molecular, o número de átomos. Isômeros de função são moléculas com a mesma fórmula molecular, mas possuem funções orgânicas diferentes. Vamos ver no exemplo que fica mais fácil? Olha essas duas moléculas. Primeiro, são isômeros? Sim, por quê? Porque elas têm a mesma fórmula molecular. Ambas as moléculas têm 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. A fórmula molecular das duas moléculas é C2H6O. Então, são isômeros. Mas são isômeros do quê? Então, nós vamos sempre primeiro, moçada, é sempre nessa ordem. O primeiro tipo de isomeria que você vai averiguar é a isomeria de função. Então, a primeira pergunta que a gente faz, as moléculas possuem funções orgânicas diferentes? Essa ordem, isomeria de função, isomeria de cadeia, posição e metameria, tem que ser rigorosamente nessa ordem que a gente tem que fazer essas perguntas. Então, a primeira coisa, vamos verificar se eles são isômeros de função. As moléculas possuem funções orgânicas diferentes? Eu acho que sim, hein? Porque olha só, a primeira molécula tem o COC, que representa a função éter. E a segunda molécula tem o OH, ligado a carbono simples ligação, que representa a função álcool. Então, sim, eles têm funções orgânicas diferentes, portanto, essas duas moléculas são isômeros de função. Acabou, moçada, é simplesmente isso. Mais um exemplo para ficar mais claro. Olha essas duas moléculas, elas são isômeros? Sim, porque elas têm a mesma fórmula molecular. Ambas as moléculas têm 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas elas são isômeros do quê? Já que eu sei que elas são isômeros. Então, primeira pergunta, eu vou verificar primeiro se elas têm funções orgânicas diferentes. As moléculas possuem funções orgânicas diferentes? Olha só, moçada, a primeira molécula à sua esquerda, ela tem o C-O no meio da cadeia, é cetona. E a segunda molécula, C-O simples H, na ponta, é aldeído. Então, sim, elas têm funções orgânicas diferentes. Portanto, essas moléculas são isômeros de função. Maravilha, moçada. Isomeria de cadeia. Isômeros de cadeia são moléculas com a mesma fórmula molecular, mas possuem alguma diferença na classificação das suas cadeias carbônicas. Olha como que a gente vê isso. Olha essas duas moléculas. Primeiro, elas são isômeros? Sim, porque elas têm a mesma fórmula molecular. 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, C4H10. Então, sim, as moléculas são isômeros. Mas são isômeros de quê? Então, a primeira coisa que você vai verificar, sempre nessa ordem, é se elas são isômeros de função. As moléculas possuem funções orgânicas diferentes? Bom, a primeira molécula à sua esquerda é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. E a segunda também. Portanto, não, elas não possuem funções orgânicas diferentes. Não são isômeros de função. Então a gente passa para a segunda pergunta. As moléculas possuem diferença na classificação de suas cadeias? Então vamos lá. Vamos classificar as duas cadeias carbônicas. Na primeira molécula à esquerda, eu grifei aqui a cadeia principal. Então, nós vamos agora verificar qual que é a classificação. É uma molécula aberta, ela tem cadeia ramificada, tem uma ramificação, ela é saturada, só tem ligação simples, e é homogênea, não tem heteroátomo. Vamos para a próxima agora. Grifei a cadeia principal da molécula à sua direita, e aí é uma molécula aberta, ela é normal, não tem ramificação, ela é saturada, só tem ligação simples, e é homogênea. Tem alguma diferença nas classificações? Tem, uma é ramificada, a outra é normal. Então, como há diferença na classificação das cadeias carbônicas, então essas duas moléculas são isômeros de cadeia. Olha outro exemplo. Olha essas duas moléculas. Elas têm a mesma fórmula molecular, portanto são isômeros. E aí, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é verificar se elas são isômeros de função. Elas têm função orgânica diferente? Não,
porque uma é hidrocarboneto e a outra também é hidrocarboneto. Então, vamos verificar, segunda pergunta, se elas são isômeros de cadeia. Elas possuem diferença na classificação das cadeias? Não sei, vamos ver. A primeira molécula, circulei em vermelho a cadeia principal, é uma cadeia aberta, aqui aberta, normal, ela é insaturada, tem uma ligação dupla, e ela é homogênea. Olha a outra cadeia. Ih, gente, só de cara já dá para ver que é uma cadeia fechada ou cíclica. Ela também é normal, não tem ramificação. Ela é saturada, só tem ligação simples. E é homogênea. Então, existe diferença na classificação das cadeias carbônicas? Sim, duas diferenças. Uma é aberta, a outra é fechada. E uma é insaturada, a outra é saturada. Portanto, são isômeros de cadeia, porque há diferença na classificação das cadeias carbônicas. Isomeria de posição. São compostos com a mesma fórmula molecular, mas possuem alguma diferença na posição de algum desses três elementos. Ou um átomo que caracteriza um grupo funcional, ou uma ramificação, ou a ligação dupla ou tripla. Vamos ver no exemplo. Essas duas moléculas são isômeros, porque elas têm a mesma fórmula molecular. E aí, a primeira coisa, a gente tem que sondar se elas são isômeros de função. Elas têm funções orgânicas diferentes? Vamos ver. Essa primeira molécula à sua esquerda tem um OH ligado a carbono, simples ligação. É um álcool. E a outra também é um álcool. Então, não são isômeros de função. Segunda pergunta, são isômeros de cadeia? Vamos fazer a classificação das cadeias carbônicas. Primeira molécula. Olha só, moçada. Cadeia principal, está aqui. É uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Olha o outro composto. Cadeia principal é uma cadeia aberta, normal, não há ramificação, saturada, só ligação simples e homogênea. Moçada, não há diferença nenhuma na classificação de ambas as cadeias carbônicas. Portanto, não são isômeros de cadeia. Aí a gente vai para a terceira pergunta. Há alguma diferença na posição da função orgânica, ramificação ou ligação dupla ou tripla? Assim, moçada, porque olha o OH característico da função orgânica, que é o álcool. No primeiro composto, esse OH está no carbono 2. E no segundo composto, na segunda molécula, esse OH está no carbono 1. Então, há diferença na posição do grupo OH, que é o característico da função orgânica. Portanto, esses compostos são isômeros de posição. Mais um exemplozinho. Olha, esses dois compostos são isômeros, têm a mesma fórmula molecular. Agora a gente tem que ver do que eles são isômeros. Primeiro, são isômeros de função? Vamos ver. O primeiro composto tem função orgânica e hidrocarboneto. E o segundo também. Então, não são isômeros de função. Segundo, são isômeros de cadeia? Vamos classificar as cadeias carbônicas. O primeiro composto tem cadeia aberta, normal, insaturada e homogênea. O segundo composto tem cadeia aberta, normal, insaturada, homogênea. Opa, é igualzinho. Então a resposta é não. Não são isômeros de cadeia. Então nós passamos para a terceira pergunta. Será que são isômeros de posição? Bom, há diferença na posição de algum desses elementos, função orgânica, ramificação ou ligação dupla ou tripla? Assim, moçada, olha a ligação dupla no primeiro composto. A ligação dupla está no carbono 1. E no segundo composto, a ligação dupla está no carbono 2. Então, há diferença na posição da ligação dupla, portanto, são isômeros de posição. E o último tipo, mais importante, depois tem o quinto, que eu falei que eu dei um pouco menos de ênfase para ele, mas esse ainda está entre os 4 tipos de isomeria mais importantes, que é a isomeria de compensação, ou metameria.
Então, isômeros de compensação ou metâmeros são moléculas com a mesma fórmula molecular, mas há diferença na posição do heteroátomo. Cuidado, isto não é isomeria de posição. Então, moçada, eu peço uma atenção especial porque muita gente erra nesse tipo de isomeria. Não digo que é uma pegadinha, mas muita gente erra mesmo. Por quê? O heteroátomo é aquele átomo que é o átomo diferente de carbono, está no meio dos carbonos, interrompe a sequência de carbonos. E aí, moçada, quando a diferença entre duas moléculas é a posição desse heteroátomo, a gente diz que são isômeros de compensação ou metameria. E muita gente acha que é isomeria de posição, mas não é. Deixa eu te mostrar no exemplo que fica melhor. Esses dois compostos são isômeros, porque possuem a mesma fórmula molecular, mas são isômeros do quê? Primeiro, são isômeros de função? Não. Ó, aqui eu tenho o coque, é a função orgânica éter. Segundo composto, eu tenho coque também, função orgânica éter. Então, não são isômeros de função. Segundo, são isômeros de cadeia? Vamos fazer a classificação das cadeias carbônicas. Esse primeiro composto, cadeia aberta, normal, saturada e heterogênea, porque tem o heteroátomo, que é o oxigênio, quebrando a sequência de carbono, se enfiando lá no meio dos carbonos. E a segunda molécula, aberta, normal, saturada e também heterogênea. Então, não há diferença nenhuma na classificação das cadeias carbônicas. Então, não são isômeros de cadeia. Há alguma diferença na posição da função orgânica, com exceção do éter, tá, gente? Do heteroátomo. Com exceção do heteroátomo. Ramificação ou ligação dupla ou tripla? Também não. Não há nenhuma diferença nesses elementos. Então, nós vamos para a quarta pergunta. Existe diferença na posição do heteroátomo? Sim, porque na primeira molécula, o heteroátomo, que é esse oxigênio, que eu circulei de azul, é como se essa numeração não é muito convencional, mas é como se estivesse entre os carbonos 1 e 2. Já na segunda molécula, o oxigênio, esse heteroátomo, ele está na posição entre os carbonos 2 e 3, ok? Então, sim, há diferença na posição do heteroátomo, então são isômeros, não é de posição, é isômero de compensação ou metameria. Só mais um exemplo para encerrar essa série. Esses dois compostos são isômeros? Sim, tem a mesma fórmula molecular. São isômeros de função? Não, porque o primeiro composto é uma amina e o segundo composto também é uma amina. Então, não são isômeros de função. São isômeros de cadeia? Tem que classificar as cadeias. Então, primeiro composto, cadeia aberta, normal, saturada, heterogênea. Segundo composto, cadeia aberta, normal, saturada, heterogênea. Exatamente a mesma classificação de cadeias. Portanto, não são isômeros de cadeia. Terceira pergunta, há alguma diferença na posição da função orgânica, exceto do heteroátomo? Ramificação ou ligação dupla ou tripla? A resposta é também que não. E a quarta pergunta, há diferença na posição do heteroátomo? Sim, moçada, porque olha só, no primeiro composto, o heteroátomo, que é esse nitrogênio que quebra a sequência de carbonos, está entre os carbonos 2 e 3. Já no segundo composto, o heteroátomo, esse nitrogênio, está entre os carbonos 1 e 2. Então, sim, há diferença na posição do heteroátomo, portanto, são isômeros de compensação, ou metameria ou metâmeros. E para terminar, a isomeria tipo de tautomeria é um pouco atípica. Isômeros de tautomeria ou tautômeros são moléculas com a mesma fórmula molecular, mas estabelecem um equilíbrio químico, alternando entre as funções orgânicas. Aqui tem um erro no texto, entre as funções orgânicas aldeído enol ou cetona enol.
Então, quando eu tiver a alternância entre um aldeído e um enol, eu vou dizer que eu tenho um equilíbrio aldo, que vem de aldeído, enólico, que vem do enol. Se houver alternância entre as funções cetona e enol, eu vou dizer que há um equilíbrio ceto, que vem de cetona, enólico. Então, ceto-enólico. Olha só esse exemplo, moçada. Essas moléculas são isômeros, porque elas têm a mesma fórmula molecular, mas elas estão estabelecendo um equilíbrio químico. Para o composto que está à sua esquerda, ele é um aldeído. E esse aldeído vai acontecer algumas coisinhas nele. Olha só, esse hidrogênio ele vai passar para se ligar com esse oxigênio, onde está mostrando a setinha. E a dupla ligação troca de lugar. Quando essas etapas acontecerem, o composto vira esse que está à sua direita. Forma um carbono, um OH aqui, um carbono que tem dupla ligação também. Mas espera aí, dupla ligação é em. E quando tem OH, a gente viu que era final ol, que era álcool. Mas esse composto junta no carbono que está ligado no OH também a dupla ligação. Então, ele é um en de dupla ligação e um ol do OH. Ele é um enol. E aqui no meio tem uma setinha, duas setas, cada uma apontando para um lado, que era o símbolo que a gente mostrava de equilíbrio químico, ok? Então aqui, moçada, eu tenho isômeros de tautomeria, quando acontece um equilíbrio químico do tipo aldeído-enol, que a gente chama também de equilíbrio aldoenólico, ou, que é o segundo exemplo, quando eu tenho um equilíbrio entre uma cetona e um enol. Então, nesse segundo exemplo, o primeiro composto é uma cetona. Esse hidrogênio, ele sai daqui e ele se liga ao oxigênio, e a dupla ligação muda de lugar. Então, vira também um enol. Tem as duas setinhas, símbolo de equilíbrio químico, e aí eles são isômeros de tautomeria. E esse é um equilíbrio ceto-enólico, porque tem cetona e enol. Então é isso, moçada. Pessoal, então essa foi nossa aula de isomeria. Isomeria plana, né? Porque nós vamos ver depois a isomeria espacial. E espero que vocês tenham entendido, tenha dado para aproveitar bem. Obrigado, moçada. Até a próxima. Tchau, tchau.